Fala galera, tudo tranquilo? O papo hoje é sobre as relações ecológicas. Bom, nós vivemos na biosfera, né, que é o nosso planeta com todos os seres vivos que compõem ele. Esses seres vivos, eles precisam interagir entre si. Essa interação ela acontece todo dia, quando um mosquito te morde, quando tu vai ali e vê uma formiguinha carregando uma folhinha, quando tu vê um cachorro se coçando das pulgas, quando tu vê um pássaro polinizando, beija-flor, beijando uma flor, né? Então, esses são os tipos de relações ecológicas que acontecem no nosso meio. Então, elas estão presentes no nosso dia a dia, acontece inclusive conosco. Se a gente tiver, por exemplo, piolho, lombriga, isso é uma relação ecológica. A maneira que a gente convive com as pessoas, que a gente lida com as pessoas é relação ecológica. Por exemplo, a gente vai fazer uma prova do Enem ou uma prova de IFE, qualquer prova de seleção, até no mercado de trabalho, é um tipo de competição que é uma relação ecológica. Então as relações ecológicas elas estão muito presentes no nosso dia a dia. Essas relações ecológicas elas podem ser de dois tipos básicos. Elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Uma relação ecológica harmônica ela pode ser exemplificada, ela pode ser mostrada da seguinte forma: ela pode ser uma relação mais. Uma relação mais quer dizer que ambos indivíduos se beneficiam dessa relação. É bom para ambos, tá? Então ela é harmônica porque os dois indivíduos têm vantagem com essa relação. Ou ela pode ser mais zero. O que é isso? Um indivíduo se beneficia dessa relação, mas para o outro tanto faz. Não tem importância nenhuma, tá? Não tá alterando, não é nem bom nem ruim, é neutro, ok? Uma relação desarmônica, ela pode ser no sentido mais menos, ou seja, ela é bom para um e ruim para outros. Em muitos casos, muito ruim, né? Que o indivíduo pode morrer, a gente vai ver isso. Ela pode ser indiferente para um, mas muito prejudicial para outro. Então é um estilo zero menos. Ou ela pode ser prejudicial para ambos. Ambos os envolvidos no processo têm prejuízo com essa relação, ok? E essas relações, elas não necessariamente ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, elas podem ser intraespecíficas, ou seja, dentro da própria espécie, ou elas podem ocorrer interespecificamente, ou seja, entre espécies diferentes. Então, quando a gente se relaciona, por exemplo, com o nosso cachorro, com o nosso gato, a gente está fazendo uma relação interespecífica, tá? Quando o mosquito vai lá e pica o teu sangue, é uma relação interespecífica, ok? Então, guarda isso. As relações elas podem ser harmônicas e desarmônicas, pode ser dentro da própria espécie ou entre espécies diferentes, ok? A gente vai começar vendo agora as relações harmônicas dentro da própria espécie. Então, as relações harmônicas intraespecíficas. Relação harmônica intraespecífica, relação harmônica dentro da própria espécie, se resume em dois tipos básicos: a colônia e a sociedade. A sociedade ela é muito comum quando a gente analisa os insetos sociais, como as abelhas, os cupins, as formigas, são insetos sociais. O que é isso? Nesse tipo de sociedade, é uma divisão clara do trabalho. Todos os indivíduos são importantes para aquela colmeia, para aquele formigueiro, para aquele cumpizeiro. Todos têm o seu papel. Embora a gente diga que tem uma abelha rainha, uma formiga rainha, não existe uma nobreza ali. Todos são iguais, inclusive a rainha. Ela tem o seu papel na sociedade. O papel dela é procriar, enquanto outra é defender, outra é carregar, trazer o alimento, outra é limpar, fazer a limpeza, outra é cuidar dos bebês. Então, todos têm o seu papel. E se algum dos organismos ou um grupo de organismos desses que tem uma determinada função resolve não trabalhar, a colônia toda, ou melhor, desculpa, a sociedade toda entra em colapso. Então, é muito importante esses organismos que eles têm não a consciência, né, mas eles têm a noção de que o papel deles naquela sociedade é extremamente importante. Então, eles fazem papel porque precisa ser feito, tá? Todos têm uma divisão do trabalho muito clara nesse tipo de sociedade, tá? Uma diferença entre a sociedade e a colônia é que na sociedade
há a divisão do trabalho, mas os indivíduos eles não são grudados anatomicamente. Uma formiga é uma formiga, uma só, um indivíduo. Uma abelha é um indivíduo abelha, tá? Um cupim é um indivíduo cupim. Então tu consegue diferenciar muito bem os indivíduos, diferentemente do que acontece numa colônia. A colônia tem a divisão do trabalho, como por exemplo na figura aí que a gente está mostrando, é uma caravela portuguesa. Tu olhando parece um único indivíduo, mas na realidade são 4 indivíduos que se juntam formando esse único aí. Então essa colônia apresenta uma ligação anatômica bastante forte que a gente não consegue nem diferenciar os indivíduos. Parte desses indivíduos são responsáveis por fazer essa vela aqui, ó, para ficar flutuando na água, ser carregado pela força das marés, força dos ventos. Outros indivíduos são responsáveis pela limpeza, outros ainda pela produção de substâncias tóxicas, alguns pela captura do alimento e proteção. Então, há a divisão do trabalho dentro desse organismo, e esse organismo, na realidade, são 4. Esse organismo é uma colônia de quinidários, ok? Então, a diferença básica entre colônia e sociedade é que, embora ambos tenham divisão do trabalho, é bem claro, a sociedade, os indivíduos não têm uma ligação anatômica. Os indivíduos são indivíduos mesmo, tá? São individuais. Agora, na colônia, há uma ligação anatômica tão grande que muitas vezes a gente não consegue diferenciar os indivíduos. Tranquilo? Beleza? Então essa é a relação harmônica intraespecífica entre organismos da mesma espécie. Só que nós também podemos ter relações harmônicas entre organismos de espécies diferentes. São 2 casos aqui, ó. São mais casos, né? Mas esse aqui é o mutualismo e a protocooperação. Esses 2 tipos de relações, elas se confundem um pouco, mas elas têm uma diferença bem grande. Olha só. Tanto o mutualismo quanto a protocooperação se baseiam na ajuda mútua. Um organismo ajuda o outro, tá? Qual é a diferença? Que no mutualismo, se eu separar esses organismos, eles vão acabar morrendo. Então eles precisam, é uma dependência tão grande que eles precisam viver juntos. No mutualismo, um ajuda o outro mutuamente e separados eles morrem. Já na protocooperação, a ajuda, tá? A ajuda mútua, mas separados eles vivem entre bem. Eles não precisariam estar juntos, tá? Eles estão ali protocooperando com o outro, um cooperando com o outro, tá? Mas separados vivem de boaça. Um exemplo de mutualismo, um exemplo mais clássico de mutualismo que a gente tem é o líquen. Essas coisinhas aqui que a gente vê nas rochas, vê nas árvores, nos troncos de árvores, em telhados. Isso aqui parece um único organismo, mas na realidade são 2 organismos. É um fungo e uma alga interagindo, trabalhando juntos. O fungo fornece proteção para a alga, e umidade para a alga, e a alga, por sua vez, através da fotossíntese, fornece carboidratos para o fungo. Então um protege e outro alimenta. Trabalham juntos e estão aí formando esse organismo que parece um único, que é os líquens, que são os líquens, na realidade, né? Já para outra cooperação, nós temos aqui o exemplo do pássaro palito e do jacaré. O jacaré está ali de boquinha aberta, vem o pássaro palito e começa a se alimentar. Ele começa a se alimentar do quê? Dos vermes, dos restos alimentares, das coisas que estão nos dentes do jacaré. E ali ele vai retirando essas impurezas. É bom para o pássaro palito que ele fica alimentado, ele tem uma fonte de alimento ali, um recurso alimentar. E para o jacaré é uma ótima, porque ele vai ficar livre dos parasitas que ele porventura pudesse ter na boca. Então é uma relação ganha-ganha. Os dois saem beneficiados aqui. É bom para ambos. Tranquilo? Então, guardem esses exemplos. Vamos para o próximo. Relação harmônica interespecífica, tá? Ou seja, entre organismos de espécies diferentes. Só que agora, olha só, inquilinismo. O inquilinismo, o que é? É quando um indivíduo usa o outro como abrigo. O inquilinismo, ele é vantajoso para quem está buscando abrigo, né? Encontrei o abrigo no indivíduo, então é vantajoso para ele. E para o outro organismo, que serviu de morada, ou que serviu de abrigo, é indiferente. Tanto faz se aquilo ali está ali ou não. Para ele não vai alterar nada. Não é ruim nem bom, é completamente diferente. Então por isso que é mais 0. Um exemplo clássico de inquilinismo que nós temos no reino animal é aqui, ó. Isso aqui é um pepino do mar. E isso aqui, ó, é um peixe agulha.
O peixe-agulha, ele mora no ânus do pepino do mar, mora lá na bundinha dele. Então ele vai ali, mora ali dentro de boa, não atrapalha o pepino do mar em nada. E ele fica ali. É bom pro peixe-palito, que ele consegue se esconder dos predadores, tudo mais. E pro... Desculpa, não é peixe-palito, é peixe-agulha, tá? E pro pepino do mar, tanto faz. Não é nem bom nem ruim. Tá ali, tá? Não faz diferença. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é quando a gente fala de vegetais. Nos vegetais, o caso do enquilinismo tem um outro nome, que é o epifitismo. Plantas epífitas não são plantas parasitas. As plantas epífitas, elas somente usam a árvore ou usam qualquer outro substrato como apoio para ficar mais próximas da luz solar. Então aqui é o caso das orquídeas. A orquídea, ela se fixa, se prende em galhos para ficar mais próximo da luz solar, mas ela não causa dano nenhum à árvore que ela está usando de apoio. Então, o epifitismo é uma relação harmônica, porque ela é vantajosa para a orquídea e tanto faz para a árvore que ela está sendo apoiada, que ela está se apoiando. Então, é uma relação mais zero, tá? Simbora, então. E as relações harmônicas intraespecíficas ainda continuam com esses dois tipos aqui, o comensalismo e a forésia. Olha só, o comensalismo, comensal, quer dizer alimento que come junto contigo. Tá? Então, quando a gente pensar nisso aí, pensar em comensal, ele está dividindo a mesa contigo, digamos assim. E o comensalismo é uma relação mais zero. O comensal ele se alimenta dos restos alimentares que foi deixado por um indivíduo. Por isso que é mais zero. Imagina, vamos imaginar assim, ó, o cavalo vai lá, fez um cocôzinho, e aí vai uma pomba lá e come o cocô dele. Vai fazer alguma diferença pro cavalo se ele comeu o cocô? Não, o cocô já tá lá, já saiu do corpo dele, não interessa mais para ele. Então, tá lá, a pomba tá comendo, tá sendo bom pra pomba? Positivo pra pomba. Por o cavalo, tanto faz. Então, o comensalismo é uma relação mais zero, tá? Benéfico para um, indiferente para o outro. E um outro exemplo clássico é que é o tubarão com as suas rêmonas. As rêmonas se alimentam dos restos que o tubarão pode deixar na água quando ele come. Então, comeu o que sobrou aqui na volta é o que elas vão se alimentar, tá? E aqui nós temos também a forésia, que a gente pode dizer que, junto com o comensalismo, essas rêmonas também estão tendo uma relação de forésia. Por quê? Porque aqui elas não estão se alimentando, mas elas estão usando o tubarão como um meio de transporte, estão se transportando aqui no tubarão. Que nem esse pseudo-escorpião preso nessa vespinha aqui, ó. Ele está usando essa vespa como transporte. Ele caminha muito devagar, ele é um bicho relativamente pequeno, não tem asas, não consegue se locomover tão rápido, então ele usa a vespa, se prendeu na vespa e agora ela vai voar e vai carregar ele para onde ele for, até ele achar o local adequado e se liberta. Tá? Então a forésia ela é positiva para quem está pegando a carona e indiferente para quem está dando a carona. Tá? Aqui não tem nem a taxinha do Uber para ser cobrado. Beleza? Então agora nós vamos para as relações desarmônicas, as relações entre indivíduos da mesma espécie, mas desarmônicas. O canibalismo, né? Quando a gente fala canibalismo, a gente sabe que é se alimentar do indivíduo da mesma tua espécie. Então o canibalismo é uma relação desarmônica intraespecífica, ou seja, um indivíduo da tua espécie utiliza o outro como alimento, tá? Ai, que horror! Tem vários exemplos disso, né? A Viúva Negra, o Louva-a-Deus, tá? São os exemplos mais clássicos que a gente se lembra assim primeiro. Mas o que acontece? Os machos dessa espécie, depois da cópula, geralmente eles vão acabar morrendo. Então as fêmeas já utilizam a energia desses machos para poder produzir ovos férteis, tá? E assim a prole desse mesmo macho poder vingar, poder nascer, né, saudável e poder seguir adiante. Então, embora possa parecer horrível, esse organismo já ia morrer. Então, a energia dele é aproveitada para nutrir os próprios filhotes dele. Então, canibalismo ele é benéfico para quem come, mas é prejudicial para quem foi comido, para quem morreu, né? E a competição. Competição
Isso aqui presta atenção porque é competição intraespecífica, competição entre organismos da mesma espécie. A competição entre organismos da mesma espécie ela pode acontecer por alguns fatores, como por exemplo a alimentação, né? Tá acabando o alimento na área, vão começar a brigar pelo alimento, tá? Por território, esse aqui é o meu território. Se esse é o meu território, os alimentos que estão aqui são meus. Inclusive, em muitas espécies, as fêmeas que estão nesse território são minhas, tá? Em leão marinho, em elefante marinho, isso acontece muito. Um elefante fica dono da praia, tem lá 100 fêmeas à sua disposição. Só que ele tem que estar defendendo a praia toda hora do ataque de outros elefantes marinhos. Então são brigas muito violentas, vira sangue para tudo que é lado e em alguns casos pode até levar à morte, tá? Estuda então uma competição pelo território, competição pela praia. Junto com a praia vem todas as fêmeas que estão ali presentes, tá? A gente quando sai do ensino médio, a gente encontra uma competição intraespecífica, seja fazendo uma prova para entrar numa universidade, seja tentando entrar no mercado de trabalho. Então isso é uma competição intraespecífica. Nós também fazemos parte da natureza, embora o nosso social mude um pouco, a gente pode sim fazer essas relações entre o nosso modo de vida e as relações ecológicas, tá? Então uma competição ela é prejudicial para todo mundo, tá? É uma relação perde-perde. Porque, mas um vai ganhar e vai ficar com tudo. Mas teve todo o desgaste. Pode ter se machucado, ele pode ter ganhado e ficado ferido, né? E ferido às vezes de forma bem grave. Então, é uma relação perde-perde, ok? Essas são as desarmônicas. Mas também nós temos a competição interespecífica, ou seja, entre espécies diferentes. Olha aqui. Nós estamos aqui também, né? Competição é menos menos. Nós temos aqui dois indivíduos que eles são carniceiros, né? A hiena e o urubu, e eles estão disputando o mesmo alimento. Então, uma relação desarmônica, né? É ruim para ambos. Eles têm que estar deixando a comida de lado para estar brigando aqui entre eles. Pode vir um outro e levar a comida, tá? E essa competição ó, entre organismos diferentes, ela foi feita aqui, ó, um experimento de Gauss. Ele usou dois paramécios, ou seja, dois organismos, dois protozoários, dois organismos unicelulares microscópicos, e botou em meios de cultura diferente. Embora eles comessem a mesma coisa, né? Disputassem os mesmos nutrientes, eles estão em potinhos separados. Então aqui ó, o azul cresceu bastante, ó, chegou a 100%, o vermelhinho aqui chegou a 60% e se estabilizou, tá? Quando colocados juntos, o azul ele demorou mais tempo para chegar no 100%, mas chegou. Como ele está disputando o alimento com o rosinha, o rosinha não foi digamos assim, tão preparado, tão apto a competir, e ele foi lá e acabou se extinguindo. Esse tipo de relação desarmônica, esse tipo de competição entre espécies diferentes aconteceu entre o Homo sapiens e o Homo de Neandertal. A nossa espécie está aqui e os Neandertais, né, acabaram sendo extintos. Ok? Então foi uma competição desarmônica interespecífica. Bom, as relações também desarmônicas podem ser a predação. A predação, no caso aqui, é boa para a raposa, que vai se alimentar, e ruim para a lebre, que vai pegar e vai virar presa. E essa relação de predação, ela tem um ciclo, que é o ciclo presa-predador. Quando eu tenho muita presa disponível, a quantidade de predadores vai aumentar. Por quê? Porque eu vou ter uma disponibilidade maior de alimentos agora. Só que eles vão comer tanto esses alimentos, que vai cair a quantidade de presas. Então, agora eu tenho menos alimento disponível, consequentemente, vai cair a quantidade de predadores. E esse ciclo, esse sobe e desce, ele vai continuando para sempre. Aumenta a quantidade de presa, aumenta a quantidade de predador. Os predadores comem demais as presas, diminui a quantidade de presa, diminui a quantidade de predador. E assim vai indo esse equilíbrio. As populações vão se mantendo em equilíbrio por causa dessa relação aí, ok? Parasitismo. O parasitismo ele pode ser uma relação tanto interna quanto externa. Diferente
da predação, o parasitismo não quer matar o hospedeiro, o parasita não quer matar o hospedeiro, tá? A predação, a presa ela tem que morrer para o predador conseguir comer. O parasita não. Se o parasita te mata, ele morre junto. Se o parasita morre. Se o parasita te mata, ele morre junto. Então não é interessante que ele mate o hospedeiro. Então a gente pode ter endoparasitas, aqui ó, parasitas internos, como no nosso caso, a gente tem as lombrigas, solitária, xistossomose, vários outros verminoses, tá? Então, um endoparasita, parasita interno, ou um ectoparasita, tá? Aqui os carrapatos no cachorrinho, mais piolho, sarna, isso aí são ectoparasitas, parasitas externo, ecto é externo, endo é interno. Quando a gente fala de vegetais, esse termo ele muda um pouquinho. Nós não temos endoparasita e ectoparasita, nós temos holoparasita e hemiparasita. O que isso quer dizer? Holoparasita é um parasita inteiro, um parasita completo. Esse parasita, ele utiliza as energias, ele utiliza, a seiva bruta do vegetal que ele está parasitando. Ele não se dá nem o trabalho de fazer a fotossíntese, ele vai lá e suga direto do floema. Então, a seiva bruta sobe, faz a fotossíntese, desce como seiva elaborada, e esse holoparasita vai lá e suga a seiva elaborada. Eu tinha falado errado antes. Vai lá e suga a seiva elaborada. Então, ele não, muitas vezes, como cipó chumbo, por exemplo, não tem nem folha para fazer fotossíntese. Ele usa todos os carboidratos da árvore que ele está hospedando, nem se dá o trabalho. Agora, o hemiparasita, ele suga a seiva bruta, ele suga lá direto do xilema. Então, ele só suga água e sais minerais. E faz a fotossíntese. Então, ele suga pouco menos, né, menos agressivo do que o holoparasita, ok? E agora, então, pessoal, o último aqui para acabar, amensalismo. O amensalismo, também chamado de antibiose, ela é prejudicial para quem morre, né, no caso das bactérias aqui, e indiferente para o fungo. O fungo, né, no caso a penicilina, aqui o penicillium, ele produz essa toxina, libera essa toxina no ambiente, mas não muda nada para ele. A bactéria está ali ou não está ali, não vai fazer muita diferença, mas ele libera. Ninguém vai se instalar naquela volta dele, tá? Mas ele libera, é indiferente para ele, que nem aqui nos casos de maré vermelha. Então esses protozoários liberam uma toxina na água, essa toxina, no caso da maré vermelha, são microalgas. Essas microalgas liberam essa toxina que é extremamente tóxica, todo mundo que entra em contato com isso acaba morrendo, mas para elas não faz diferença nenhuma, ok? E por último, o esclavagismo. Esclavagismo é escravizar mesmo, tu escraviza um outro indivíduo para conseguir o que tu quer. O exemplo mais clássico de esclavagismo é a formiga e os pulgões. Os pulgões são insetinhos bem pequenos que se alimentam da seiva elaborada das plantas. Tá? Então as plantas com folhas muito novinhas, às vezes tem vários pulgões que estão se alimentando dessa seiva. Essa seiva ela é rica em açúcares. Só que um pulgão ele tem que comer muita dessa seiva para conseguir ter lá matéria suficiente para poder constituir o seu próprio corpo, conseguir ter aminoácidos suficiente para poder produzir suas próprias proteínas. Como ele come muita seiva elaborada, ele acaba eliminando o excesso de açúcar. Aqui, ó, então ele está fazendo um cocôzinho aqui, ó, rico em açúcar, e a formiguinha está indo lá pegar esse açucrinho aqui. Pegar esse açucrinho aqui para se alimentar, para levar lá para o formigueiro dela. Então, essa relação, as formigas ficam arrebanhando os pulgões, colocando eles em folhas mais novas e protegendo para que nenhum outro bicho atrapalhe eles. Só elas podem se beneficiar disso. Tranquilo, pessoal? Bom, por hoje é só. Até a próxima. Valeu!